Shalom, Shabbat Shalom. Baruch Hashem, estamos nos recuperando pouco a pouco da cirurgia que passamos faz 2 semanas e podemos hoje estar novamente com vocês, compartilhando um pouco o Shabbat, compartilhando também alguns pensamentos relativos às festas de Tishrei, Rosh Hashanah, Sukkot. Estamos já em Sukkot, que é uma festa de 1 semana, né? Lembrando a nossa estadia no deserto. E na verdade que o meu comentário de hoje é um comentário um pouco misturado do ponto de vista de sentimentos. Por um lado, estou realmente contente de poder compartilhar com vocês alguns momentos. Temos esta semana de Sukkot, onde é uma semana inteira de lembrar realmente a passagem pelo deserto e ao mesmo tempo lembrar que a nossa passagem aqui na Terra é também provisória. A alegria de Rosh Hashanah, o receber a Torá, que é no final de Sukkot. E antes disso tivemos o Yom Kippur, que é um dia muito importante, uma espécie de espelho espiritual, de reflexão intensa internamente. Então é muita coisa junta. E como eu já digo, mistura-se um pouco a alegria com a tristeza. E por que a tristeza? Porque infelizmente, depois de tantos anos que a gente está tentando ensinar como deve se seguir o judaísmo verdadeiro, e nós não somos os únicos detentores da verdade. A única coisa que tentamos dizer não é que nós realmente somos os donos da verdade. O que nós tentamos fazer é mostrar a vocês, a cada um daqueles que estão nos escutando, simplesmente o que está escrito. Não mais do que isso. A verdade não somos nós que decidimos. A verdade está escrita na Torá. E temos que tentar estudar a Bíblia em toda a sua complexidade, a Bíblia completa em todo o seu contexto, e dentro dela tentar ver o que são as verdades básicas. E nós voltamos uma e outra vez a nos deparar com um judaísmo que perdeu o caminho completamente, porque o judaísmo ortodoxo de hoje deixou de ser judaísmo faz muito tempo. Não são mais que seitas fanáticas, na sua imensa maioria, com conhecimento muito pouco da Torá e, obviamente, fazendo uma série de coisas que são pura e simplesmente idolatria, como acender velas, orar a rabinos mortos, água benta, fitinha vermelha na mão. Não há nenhuma diferença entre a fitinha do Senhor do Bonfim e a fitinha do túmulo de Raquel. As duas coisas são idolatria. Então o judaísmo ortodoxo, ou pseudo-judaísmo de hoje, que é hostil, que é fanático e que vai fazer absolutas bobagens para visitar o túmulo do rabino de Breslav em Oman, na Ucrânia, viajam 40 mil fanáticos. 40 mil fanáticos se juntam lá para gritar e pular durante 1 semana, deixando atrás deles ruas imundas, visitando prostitutas, bebedeiras,
O que tem isso de ver com o judaísmo? Onde é que estão os valores éticos e morais do judaísmo ali? Mas esse é apenas um exemplo. E por outro lado, nós temos cada dia a mais, inclusive, aqueles não-judeus, os gentios, que querem ser mais judeus que os judeus. E aí aparece outro problema. Pessoas que não entendem nada de judaísmo vão escrever ou fazer as maiores bobagens e acham que são judeus. Ou acham que estão mais perto do judaísmo. Jesus era judeu, então eu tenho que ser judeu. Só que Jesus era judeu no sentido de cumprir os mandamentos e não no sentido de botar o manto de oração ou uma kippah na cabeça. Se eu tirar a kippah que eu tenho na cabeça nesse momento, eu não vou ser menos judeu. Meu jeito de viver é judaísmo, e não meu jeito de vestir é judaísmo. Aí o que acontece, e é uma coisa que me arrepia já, praticamente, todos os anos aparece alguma bobagem de pessoas que querem ser judeus pela força, porque esse conceito de ser judeu pela força não está apenas no sentido espiritual, não nos enganemos. Muitas pessoas acham que os judeus são ricos, então eu vou ser judeu, eu também vou ser rico. Estão procurando riqueza material e não conteúdo espiritual. Já vai a segunda vez este ano que eu recebo mensagens de pessoas me desejando Feliz Yom Kippur. Feliz Yom Kippur é uma frase tão absurda como aquele pastor em Feira de Santana que diz que é pastor e se apresenta a candidato como vereador pelo PCdoB. Isso é bobagem e aquilo é bobagem. Imagina desejar Feliz Yom Kippur. O que quer dizer que a pessoa não tem a menor ideia do que é Yom Kippur. Yom Kippur pode ser tudo menos feliz. A Bíblia diz, afligirei as vossas almas. Aí vem o indivíduo e me deseja Feliz Yom Kippur. Mas este ano o campeonato foi maior ainda. Porque eu recebo a bênção de Hag Sukkot Sameach, uma feliz festa de Sukkot, tabernáculos, com a figurinha muito elegante de uma sukkah, uma cabana, né, como nós fazemos sempre no tabernáculos, e dentro dela elementos como a Hanukkah. Não, a Hanukkah é de Hanukkah, ela tem 9 braços, ela não tem nada a ver com sukkah. E outros elementos de Hanukkah. E o mel e a granada, que são elementos do ano novo. De repente pega uma mistura de coisas, joga dentro da sukkah e sai por aí dizendo Feliz Festa de Tabernáculos. O que é que tem de ver Hanukkah com tabernáculos? O que é que tem de ver Rosh Hashanah com tabernáculos? Vocês não têm a menor ideia do que é judaísmo, não têm a menor ideia do que são as festas judaicas, façam uma salada de frutas e acham que estão sendo judeus. Novamente e pela enésima vez, nós voltamos a conteúdo, não, embalagem, sim. Quanto mais simbologia, mais judeu eu sou. Quanto mais simbologia, mais cristão eu sou. É impressionante que as pessoas, no lugar de estudar, vão se fantasiar. Já tive casos daqueles que fizeram circuncisão por si próprios, quase se mataram. Já tive casos daquela senhora que colocou lentes de contato azuis para ser mais judia ainda. Gente, Beshem Yeshua, judaísmo são os 10 mandamentos e não a embalagem. E talvez a lição mais importante que eu tento hoje mais uma vez passar para vocês: estudem. Estudem.
Não vão correr atrás de outros rabinos malucos, como o pessoal de Breslav, o pessoal do Gur, o Chabadnikim. Tudo isso não é judaísmo. São seitas fanáticas. Não precisa se vestir de preto para acreditar em Yeshua. Paulo explicou 1000 vezes. Não precisa se converter ao judaísmo para aceitar o Redentor. O Redentor é universal. A mensagem dele é universal. Vocês querem discutir agora se Jesus usava kippah ou não usava kippah? Isso é o ponto importante. O ponto importante é que era a serpente, ou que eram os anjos caídos, e outras perguntas e perguntas que eu fico recebendo todas as semanas, em lugar de dizer como é que eu faço para seguir os 10 mandamentos. Mais do que isso, não precisa. Não precisa se fantasiar de judeu para receber Yeshua. E eu já na minha idade avançada continuo dizendo a mesma mensagem e vou continuar dizendo essa mesma mensagem até o fim dos dias que eu esteja aqui na Terra. Judaísmo não é fantasia. Judaísmo não é simbologia. Religião não é fé. O nosso querido Rabino Shula mencionou essa frase, que eu vou deixar para vocês hoje fechando esse comentário. A religião, eu diria a religiosidade, é o maior inimigo da fé. Querem ver a festa de Sukkot? Procurem no YouTube a festa de Sukkot Comunidade Menorá, em Alagoinhas, ou a festa de Sukkot no Beit Filá, Brasília. São comunidades que eu oriento. Elas são diferentes uma da outra, mas elas têm um denominador comum. Elas perguntam, elas interrogam, elas estudam. E quando eu corrijo, elas se corrigem. E elas não procuram a simbologia judaica. São duas comunidades que procuram o conteúdo do judaísmo. A mensagem de Yeshua não é fantasia, não são as danças, não é adoração, não é o louvor. Todos são importantes, mas não são o mais importante. E as mensagens mais bonitas que eu escutei na minha vida foram sempre nas igrejas mais simples e humildes que eu visitei. Não quer dizer que não houve outras, mas nessas igrejas você sente a fé, mais que nos lugares mais elegantes e bonitos. Pensem bem nisso. E Shabbat Shalom.